Olá pessoal, sou Marcele De Simone, estou no estúdio do CAESP, no Portal do Saber, para mais um Papo Jovem. E hoje o nosso tema é diversidade. Mas antes de começarmos a falar de diversidade, é interessante entendermos que tolerar o que é diferente está relacionado diretamente com o viver de maneira ética. Vamos começar a tratar esses assuntos de maneira inteligente, refletindo sobre as palavras durante o nosso Papo Jovem. Por exemplo, o que é ética? Qual o valor que traz o tema da diversidade humana? Qual a relação entre ética e a diversidade? Em que campo das nossas vidas tais discussões agregam algo de bom para vivermos melhor? Me relacionar melhor comigo mesmo ou com os outros? Primeiro vamos falar sobre a ética, que é um tema abordado recorrentemente na nossa sociedade. Porque se fala tanto em ética nos tempos atuais e proporcionalmente se deturpa e se esvazia tanto essa palavra. Mesmo sem sabermos muito bem as definições dela, por diversas ocasiões, presenciamos ou vivemos diretamente em conflitos que associamos como sendo provocados por uma conduta antiética, ou seja, em que a ética falha. Por exemplo, podemos pensar muitas vezes, fulano ou ciclano está sendo antiético, seja no trânsito, nas relações de trabalho, nas relações mais íntimas. Entendemos intuitivamente, ao menos, que a ética é importante ao lidar com conflitos. Para definirmos de maneira mais rápida e com isso praticarmos mais facilmente esse conceito, precisamos entender que a ética se refere ao saber sobre o que se costuma fazer. Quando a palavra ética era usada antigamente, ela se referia a viver conforme aquilo que se sabia. Havia coerência entre o saber e o fazer, entre a teoria e a prática, a ideia e a atitude, o conhecimento e o comportamento. Ou seja, originalmente, a palavra ética se ligava à ideia de conciliar o mundo abstrato com a vida prática e concreta. Esse é o ponto que nos interessa nessa discussão. A capacidade de conciliação ou harmonização entre algo intelectual e algo concreto. O conhecimento ético, ele harmoniza. Não por acaso a palavra ética originou a palavra estética. Você sabia disso? Em outras palavras, estética seria a exteriorização da ética. A ética harmoniza a ideia com o mundo prático, com a ação. Este é o ponto de interesse na nossa conversa. A ética é um elemento de harmonização e a harmonia gera beleza, e onde o tema da diversidade entraria nas discussões sobre ética e sua capacidade de harmonizar. A ética, como harmonizadora das coisas no mundo, é capaz de harmonizar principalmente as relações entre as pessoas. A verdadeira harmonia é criada pelo equilíbrio entre os opostos, ou seja, é na diversidade de relações, de interesses, na diversidade de ideias que somos capazes de criar beleza no relacionamento entre as pessoas. Laços humanos belos geram prazer e satisfação em estar e conviver com o outro, conviver com o que é diferente. Conciliar e harmonizar a diversidade de pessoas, ideias, crenças e gêneros é um fator decisivo na criação da beleza social, na criação de um estilo de vida pleno, que nos dê satisfação em conviver com o diferente. A união entre as pessoas diferentes, gerando harmonia, concede força aos indivíduos. A diversidade é um elemento de poder social em diferentes planos. Você sabia disso? No campo econômico, isso pode ser confirmado pelo relatório recente da ONU chamado A Ascensão dos Países do Sul. Foi de 2013, no qual o órgão analisa a economia de países, dentre eles, e principalmente o Brasil, que saltaram economicamente e se tornaram potências emergentes devido ao investimento no elemento humano, principalmente na criação de políticas que igualaram as oportunidades entre os gêneros diferentes. Imaginem, então, se ampliarmos as oportunidades entre os diversos gêneros sociais. Quão poderosa a nossa sociedade poderá ficar.
Agora que temos a noção do poder da diversidade, quando harmonizada pelas relações éticas, nos resta analisarmos a desarmonia social que vivemos e entender, de certa forma, que a onda de violência e intolerância mundial serve somente para manter a sociedade fragmentada e enfraquecida. Sociedades enfraquecidas se tornam suscetíveis a diversas formas de manipulação e alienação, ou seja, as pessoas são facilmente usurpadas, como no recente caso de genocídio cometido contra 50 homossexuais nos Estados Unidos. Apesar de ocorrer a uma certa distância da nossa realidade, não podemos nos esquecer que no Brasil as violações dos direitos humanos por homofobia ocorrem em 38% dos casos, principalmente dentro de casa, enquanto 30% acontece na rua. A dificuldade de lidar com o diferente já vai sendo minada dentro de casa, no centro da família. Ou seja, os indivíduos já partem para a convivência social incapacitados de se harmonizar ao diferente e ganhar força. Saem para a vida social enfraquecidos. Essas são algumas reflexões interessantes no tema da diversidade, que merece ser discutido com todos os nossos conhecidos, amigos, principalmente com a sociedade. Ao final deste diálogo, podemos constatar que a ética importa muito para viver melhor no meio em que estou inserido, seja o social ou o meio familiar. Mas que a diversidade é um elemento de fortalecimento da nossa sociedade e, por isso, merece ser discutida e defendida. Então não fique fora dessa discussão, você que está aí do outro lado. Comente, compartilhe, coloque a sua visão sobre diversidade, sobre como tratar o outro. Essa é a nossa postura. O nosso Papo Jovem fica por aqui hoje. Um super beijo e um grande abraço.